Graças a Deus. Vamos lá para o texto, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 31. E o tema aqui nessa noite é: o que é que Eliseu, ou profeta, tem a ver com a fome ou a correção de Deus sobre a terra de Israel? Porque se você for observar o texto que lemos em 2 Reis capítulo 6, versículo 31, o rei faz uma promessa ao ouvido de duas mulheres, como já falamos aqui em uma das mensagens, que ambas concordaram em cozer os seus filhos um dia após outro, para que assim elas saciassem a sua fome. E ele faz uma promessa aos ouvidos daquelas mulheres, dizendo: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele faz uma promessa ao ouvido daquelas mulheres que estavam em um grande problema, em uma terrível situação. Primeiro, a fome, e segundo, um assassinato de um filho, porque cometeram canibalismo na terra de Israel. Se observar o texto, se observar a palavra de Deus, Samaria estava cercada pelos inimigos, como nós pregamos, me parece, no domingo, pelos inimigos chamados sírios, os sírios. A palavra vai dizer que o cerco foi terrível, que veio a fome sobre a terra de Israel. E a fome é um dos instrumentos que Deus usa para trazer a correção sobre a vida daqueles que são desobedientes. A fome, às vezes, serve de arma de Deus para apertar o seu povo, para que o seu povo se volte novamente para Deus. Aí vem a pergunta: o que é que Eliseu tinha a ver com a fome de Israel, ou a fome de Samaria, ou a correção de Israel, ou a correção de Samaria? Se formos observar, há um paradoxo nesse texto, porque a Bíblia vai falar de um rei que estava afastado de Deus, distanciado de Deus, e um povo também afastado de Deus e distanciado de Deus. Mas dentro daquela localidade havia um homem diferente, um homem separado, um homem crente, um homem cheio da presença de Deus, louvado seja Deus, cujo exemplo era notificado por aqueles que estavam à sua volta, conforme diz a palavra de Deus em, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em 2 Reis. A Bíblia vai falar que uma certa mulher vê Eliseu e assim chama, no capítulo 4, versículo 8 a seguir, e chama o seu esposo e diz: aquele homem que tem passado por nós, eu tenho observado que aquele homem é um santo homem de Deus. Então Eliseu não tinha nada a ver com a correção que Deus estava trazendo para o povo de Israel, ou para o povo de Samaria. Pasme, amados e queridos irmãos, não é porque tem homem de Deus ou mulher de Deus no lugar que Deus fica impedido
apesar que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas também ele estava sofrendo com a situação. E agora a Bíblia vai falar que o rei andando sobre as muralhas daquele lugar de Samaria, ele andando sobre as muralhas de Samaria, a ponto até mesmo de alguém olhando para cima, vê-lo por debaixo das suas vestes, dizendo que ele trazia silício sobre o seu corpo, ele trazia um pano, parece como de que humilhação, mas não estava servindo de nada diante da presença de Deus, porque se tivesse servindo alguma coisa diante de Deus, Deus não traria aquela situação sobre a terra de Israel ou a terra de Samaria. Perceba que aquele homem estava tão distanciado de Deus que ele agora estava colocando a culpa sobre a cabeça do profeta, estava colocando a culpa sobre a cabeça do homem de Deus, dizendo: é por causa de Eliseu, é por causa do profeta Eliseu que essa fome tem vindo sobre a terra de Israel, sobre a terra de Samaria. Então não compete eu deixar Eliseu com a sua cabeça sobre o seu pescoço, não compete nós concordarmos em deixar este homem que está trazendo um mal bocado sobre este lugar viver. Olha que coisa, uma pessoa distanciada de Deus, distanciada da presença do Pai, agora culpando alguém que é santo, culpando alguém que é crente, culpando alguém que é, louvado seja Deus, um exemplo diante da sociedade e do povo de Samaria. Se realmente aquele rei estivesse diante da presença de Deus, ele correria para o profeta, ele se achegaria ao profeta, ele correria para o pastor e ia perguntar: pastor, ô profeta, ô Eliseu, eu sei que você tem intimidade com Deus, vamos orar a Deus, vamos buscar o Todo-Poderoso, porque eu quero saber o que é que está acontecendo conosco, que veio sobre nós este tão grande mal. Estamos cercados, o inimigo está à nossa volta, nós não podemos entrar, nós não podemos sair, e esse lugar depende dos recursos para nós sobrevivermos. Observe que a primeira coisa do inimigo, quando quer tocar em alguém, a primeira coisa é tocar na sua provisão, é tocar no seu mantimento, é tocar, louvado seja Deus, nos recursos fluviais, de onde vêm as águas, para que morram tão somente de fome e de sede. Então Samaria estava cercada pelos seus inimigos, os inimigos estavam por fora, e por dentro estava a fome, por dentro estava a morte, por dentro estava o assassinato, por dentro estava um povo de coração duro, um povo de coração pobre, um povo que não se prostrava diante de Deus. Haja visto, aqui está falando do reino do norte, aonde Jeroboão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele agora levanta dois ídolos poste, um em Dan e outro em Betel, se não me falha a memória, dizendo: ó Israel, eis aqui os deuses que eles tiraram da terra do Egito. Esse povo se afastou de Deus, esse povo se afastou da presença do Todo-Poderoso. Então era necessário Deus agir, Deus intervir, Deus permitir que viesse a fome, que viesse a praga, que viesse a mortandade, que viesse a peste, que viesse a doença, que os inimigos
inimigos se achassem no direito de cercar a terra de Israel, a terra de Samaria, e agora fazer um cerco período dizendo: aqueles que forem para entrar vocês matam, e aqueles que forem para sair vocês matam também. Louvado seja Deus, a ponto de ninguém querer vir entrar e a ponto de ninguém querer sair de dentro das muralhas daquela cidade. E a Bíblia vai dizer que o cerco foi terrível, que o mantimento de comida se acabou a ponto de cometer o canibalismo, e o seu rei, louvado seja Deus, não ter a solução para dar ao povo da terra de Samaria, porque se ele realmente estivesse na presença de Deus, ele teria a solução. Oh glória, louvado seja Deus. Levanta a mão. Se você está na presença de Deus, tenha certeza que você vai ter a solução diante do problema, para a glória do Pai. Não vai andar desesperado como o rei andava sobre a muralha de Samaria. Não vai andar desesperado sem a resposta que aqueles que estão sendo liderados por eles precisam ter. Louvado seja Deus, e ele não tem. Ao contrário, ele vai ter a resposta de Deus na sua vida. Ele, ao invés de dar uma resposta, ele rasga as suas vestes, ele se mostra desesperado, sem domínio próprio, sem levantar a cabeça para o céu para dizer: Pai, tenha de misericórdia, tenha de misericórdia. Se você for observar, a Bíblia vai falar em Josué, capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que Acã cometeu pecado, e quando ele cometeu pecado, a Bíblia vai dizer que o povo perde a guerra diante de uma cidade pequena, diante de uma cidade menor. A Bíblia vai falar que, ao invés de Josué se desesperar, Josué cai atônito, com o rosto em terra, começa a buscar uma resposta de Deus, e Deus fala com Josué: louvado seja o nome do Senhor, e descobre qual era a situação que estava causando a morte, a dor para o povo de Israel. Quando o mal foi arrancado, louvado seja o nome do Senhor, a coisa mudou para a glória do Pai. Agora Israel, que tinha perdido a batalha, Israel marcha novamente em batalha com poucos homens novamente, e a vitória é certa para a glória do Todo-Poderoso. Deus é o Deus da solução. Se tem problema, não se desespere, aleluia, não se desespere. O meu Deus vai te dar vitória, o meu Deus vai te dar vitória. Vai pro joelho, vai pro joelho, ouça a voz de Deus nessa noite. A profeta na casa, a profeta na casa, a profeta na casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Observe que o rei disse: a cabeça deles é o filho de Safate, não vai ficar sobre o seu pescoço. Louvado seja Deus, acusando Eliseu do problema que estava de uma forma nacional sobre a terra de Israel. Mas o rei não queria reconhecer o seu próprio pecado. A pior coisa é a pessoa estar em pecado e colocar a culpa nas outras pessoas, apontar o dedo para as outras pessoas. O rei estava em pecado, o rei estava em falta, Samaria estava em pecado, Samaria estava em falta. Se você for observar em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 3,
13, a Bíblia vai falar da seguinte forma. Vamos começar pelo versículo de número 11, segunda Crônica, capítulo 7, versículo 11, vai dizer: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi, ó glória, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração. Vai orar, vai buscar a Deus, não se desespere, porque enquanto eu estou orando, enquanto você está orando, mesmo fraco, mesmo fraca, mesmo sem a certeza que Deus vai te ouvir, Deus vai falar com você dizendo: aleluia. Ele vai aparecer para você dizendo: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E vou lhe dizer uma coisa, ó Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, louvado seja Deus, quando ele está falando aqui, se eu enviar o gafanhoto sobre a terra para consumir a terra, o Senhor está dizendo: eu vou enviar a fome, eu vou enviar a fome, como sinal de juízo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que na oração de Salomão, Salomão ora assim ao Senhor, falando dessa forma acerca, se o povo pecasse e Deus enviasse a fome, ó Deus, quando eles estenderem as mãos para esta casa, ouve tu no céu a tua habitação, a morada, a tua morada. Aí Deus diz: olha Salomão, se eu mandar, se eu enviar a fome, ó glória, sobre este lugar, através do gafanhoto, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu sararei a tua terra, eu vou mandar a medida transbordante, sacudida, recalcada sobre a vida do meu povo. Eu vou abrir a janela do céu por causa da oração do meu povo que se arrependeu, entendendo que enviei a fome, a praga, a peste por causa dos seus pecados. Se você for observar, a Bíblia vai falar no livro de Gênesis, a Bíblia vai falar que Faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Alguém se lembrou de José, dizia que conhecia um moço que podia interpretar o sonho, e nós sabemos qual é o sonho de 7 anos, louvado seja Deus, de fartura, e também 7 anos de magreza, de vacas feias e magras mostrando as suas costelas. A Bíblia vai dizer que Deus usa o teu servo chamado José para trazer o livramento para a terra do Egito. Lembre-se disso, Deus livrará o seu povo, Deus enviará assim o livramento para a glória do seu santo e eterno nome. Se nós observarmos ainda em Segundas Reis, se não me falha a memória, Segundas Reis, o capítulo de número 8, está escrito: e falou Eliseu, aquela mulher cuja
e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, também virá a terra por 7 anos, porque o Senhor, olha que coisa, o Senhor chamou a fome sobre a terra, e ela vai perdurar sobre a terra durante 7 anos. Mas o Senhor disse através da boca de Eliseu: ó sunamita, vai para a sua terra, teu filho e tua família, e demora-te por lá. E a Bíblia diz que aquela mulher obedeceu, e assim aconteceu. A palavra é conforme a boca do homem de Deus. Louvado seja Deus. Quem manda a fome é Deus, quem traz a fome é Deus, quem abre as portas da fome é Deus. Mas Deus sempre dá o livramento ao seu servo, Deus sempre dá o livramento ao seu povo. Quem não se lembra de Elias, a Bíblia vai falar que ele profetiza que não choveria durante 3 anos e 6 meses sobre a terra, por causa do pecado do povo. A Bíblia diz que Deus, assim, conforme a palavra do profeta Eliseu, faz cumprir a palavra que saiu da sua boca. Foi 3 anos e meio de seca, e 3 anos e meio de fome, a ponto de Elias ser alimentado pelo urubu. Durante a manhã trazia o pão, e durante a tarde trazia a carne. Deus, ele envia a providência. Aquele que tem que passar pela fome vai ter que passar pela fome, independente que tenha profeta. O que é que Deus tem a ver com profeta? Não tem a ver nada com profeta. O importante é o cumprimento da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar que este Elias é enviado para a terra de Serapta. Chegando lá, havia uma viúva com um filho, catando cavaco para fazer um bolo com o resto de farinha da panela e um dedo de azeite que tinha na botija. Elias pede água e também pede que ela fizesse um bolo para ele. E ela diz: ó meu Senhor, não temos senão um pouco de farinha na panela e um dedo de azeite na botija. Mas Elias diz: vai e faz conforme a minha palavra, porque a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija não vai terminar. A fome só é para aqueles que precisam, para aqueles que merecem. O que é que Eliseu tinha a ver com a fome? O que é que Eliseu tinha a ver com a correção de Deus sobre a terra de Israel? Não é porque tem profeta que Deus vai ficar impedido de trazer a sua correção. Diz a Bíblia: assim disse o rei, assim me faça Deus em outro canto, se na cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre a sua cabeça. Levanta a mão comigo. Se você é profeta, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, oh glória, aleluia, a sua cabeça não vai ser cortada, a sua cabeça não vai cair por terra. Ao contrário, você vai abrir a boca para profetizar. Aleluia, você vai abrir a boca para profetizar bonança. Você vai abrir a boca para profetizar vitória. Você vai abrir a boca para profetizar o livramento. E aquele que estava dizendo que iria arrancar o teu pescoço vai ter que ver Deus lhe usando, vai ter que ver Deus lhe abençoando, vai ter que ver Deus abrindo a porta do céu pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em lugar de morte, profecia de vida. Ele vai calabaia. Em lugar de fome,
desfora, estão tentando matar, estão tentando acabar. Quem tem profecia de vida, quem tem profecia de vitória, quem tem profecia de abundância, quem tem profecia de cura, quem tem profecia de livramento, mas não vai morrer. Levanta a mão comigo nessa noite. Satanás vai ter que ver você de pé, você caminhando, você glorificando a nome do Senhor. Aleluia. Agora o que é que tinha a ver? Aleluia. Eliseu com a fome de Israel para o rei dizer que iria matar a Eliseu. Louvado seja Deus. Nós não temos nada a ver com isso, meu irmão. Nós não temos nada a ver com isso, minha irmã. Aleluia. Nós estamos no meio do fogo cruzado, mas nós não temos nada a ver com isso. Louvado seja Deus. Quando alguém está dizendo que nós temos a ver com alguma coisa, ao contrário, nós estamos no meio para profetizar, nós estamos no meio para abençoar. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salvar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.